Olá, bom dia. A sonhada aposentadoria não pode representar simplesmente parar de trabalhar, e sim trocar por uma ocupação mais agradável, considerando que muitos passam o decorrer de suas vidas fazendo o que não gostam. Para isso, é necessário que o aposentado invista e se prepare para evoluir em busca do que realmente lhe atrai. E para falar da importância e da atenção à saúde que deve ser dada a essa etapa da vida, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com Geraldo Pimentel, que é professor e fisioterapeuta do Departamento de Assistência ao Servidor da UFRN, e temos também a participação de João Maria dos Santos, que é coordenador dos aposentados e pensionistas do Sinteste RN. Bom dia, João Maria. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Às vezes a gente começa conversando com o nosso entrevistado, mas vamos conversar agora com o João Maria, que a gente está falando a questão dos aposentados, que é algo extremamente importante, sobre a questão da saúde do aposentado, quando para de trabalhar e se depara com aquela situação. João Maria, como é que é feita a aposentadoria para o nosso telespectador, que talvez saiba alguma coisa sobre, mas no serviço público, o servidor da universidade e você como do Sinteste RN, que trabalha exatamente nessa área, como é que se dá essa situação? Como é que é a aposentadoria? A aposentadoria ocorre hoje para o homem quando ele completa 35 anos de contribuição e para a mulher com 30 anos de contribuição. Isso deve coincidir com o homem com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade. O grande problema dessa questão é que nem sempre os nossos trabalhadores se preparam para essa fase da vida e, infelizmente, o que deveria ser um prêmio para o resto das suas vidas passa a ser, muitas vezes, um sofrimento a mais. Porque, apesar de ter trabalhado, de ter contribuído para ter direito a esse benefício, isso se torna, muitas vezes, um desgaste, um fardo a mais para o trabalhador, que a partir de então passa a não ter a qualidade de vida que ele tinha quando trabalhava e por sua vez não existe um mecanismo que possa fazer com que ele se torne útil após a aposentação. Professor Geraldo Pimentel, essa questão que o João Maria levantou, falta realmente, às vezes quando a gente vai no serviço público, a gente vê o servidor falando, não vejo a hora de me aposentar, né, para ver os meus sonhos, curtir a praia, ir para o campo, viajar, mas quando chega essa data parece que as coisas se invertem, quer dizer, há esse prejuízo? Nós, enquanto coordenação de apoio psicossocial da universidade, a gente promove hoje uma capacitação que teve que se tornar capacitação justamente porque o servidor tinha medo de participar desse projeto de preparação para a aposentadoria. E o interessante é que, se tornando capacitação, eles ganham hora, né, de capacitação, e isso promove. E numa dessas capacitações, eu me recordo até hoje, de um dos colegas nossos, ele era vigilante na época, e ele dizia, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, eu gosto tanto daqui, e para sair, o que é que eu vou fazer? Como a grande maioria para se preparar. E nesse momento ele fez o curso, e se aposentou e foi embora. Como é importante a gente ter com quem compartilhar, não é, esses problemas, tinha outros colegas, enfim. E quando ele voltou, teve um ano depois, ele apareceu para visitar-nos. E chegando lá, falou assim, professor, eu nunca imaginei que fosse dar certo a minha aposentadoria. Porque quando eu saí daqui, eu falei, sou um segurança patrimonial, o que eu vou fazer aqui fora? E ele conheceu um senhor, um outro professor, que montou uma escola e pediu para que ele tomasse conta ali daquela entrada. Aí ele falou, poxa, eu vou ser porteiro. Mas esse porteiro, para ele, parecia menor, né? Mas ele disse que nunca foi um momento tão feliz, uma fase tão feliz na vida dele, em que dele receber as crianças,
receber os pais, naquele momento ele ganhava presentes, ele ganhava carinho, ele ganhava... Aí ele disse, poxa, tudo que eu não ganhei aqui... Como segurança patrimonial, porque ninguém reconhecia, né? É muito difícil você reconhecer isso. Enfim, ele se tornou feliz. Então, é aquela coisa. A gente realmente tem que se preparar, porque não é fácil, é muito difícil, mas tem saída sim. João Maria, essa questão faz parte da vivência desse servidor. Acho que o Sinteste deve receber muitos aposentados e vocês, como tem uma diretoria de aposentados, receber exatamente para dar esse upgrade, para dar uma esperança para esse aposentado que existe vida depois da aposentadoria? Realmente esse questionamento é nos feito muitas vezes. Existe a política de aposentação da UFRN, a gente reconhece que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas se preocupa muito com essa questão, mas ainda é pouco em função da abrangência. E aí eu não posso responsabilizar a UFRN por essa abrangência, porque muitas vezes o próprio servidor é culpado por não procurar esse serviço. Tem o serviço... Existe o e como serviço... o professor disse, às vezes tem até medo de procurar. Tem. Isso. Tem esse aspecto, sim. Professor, às vezes não, em grande parte, e o senhor falou de um exemplo muito bonito do colega lá, do servidor da segurança, mas dados explicam também e se colocam que pessoas que trabalham em áreas remuneradas ou não, fazendo o que gosta, vivem melhor. Há uma possibilidade também de apontar para esse servidor que está se aposentando que faça um trabalho voluntário que possa lhe trazer a vida novamente? Os estudos, né, nos levam a direcionar o seguinte. Você tem aptidões, você tem coisas que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, eu sou professor de educação física, sou fisioterapeuta, mas eu adoro plantar, eu adoro, né, eu gostaria muito de estar aposentado para ter minha horta, enfim, para eu produzir alguma coisa, e gosto de fazer palestras. Então você tem sempre alguma aptidão que te direciona para você ter uma vida melhor. O Sinteste vai promover agora um encontro de aposentados, né, o que a gente faz todo mês na coordenadoria, mas vai ser grandioso, porque o Sinteste tem uma forma de divulgar melhor, e espero até que realmente tenha bastante colegas, em que eu vou fazer uma palestra sobre seminovo e enxuto para o pessoal da terceira idade. Porque hoje você vai comprar um carro, o carro não é velho, o carro é seminovo e tem que estar enxuto. Então, hoje a gente percebe que a pessoa da terceira idade está trabalhando, está fazendo mais exercícios, não é? Está promovendo até o fitness mental, o trabalho com a sua mente, né? Há muita preocupação. Hoje uma pessoa de 60 anos é diferente de antes. E eu acredito até que futuramente, Alexandre e João, vai direcionar a vida, vai direcionar as pessoas com mais idade ter trabalhos destinados para eles. Porque o jovem ele é muito mais inteligente do que a gente, não tem dúvida disso. Eles assimilam com muita facilidade, a tecnologia ajuda muito esse jovem a se desenvolver. Mas vai chegar um momento em que a terceira idade vai estar tão produtiva ainda, que hoje também já está, né, mas só não tem a oportunidade, a visão ainda não está chegando, mas vai ter que chegar, porque senão vai ser o caos. Nós vamos chegando ao nosso primeiro intervalo e eu deixo até uma perguntinha para o professor responder, pegando esse feedback dessa questão da sociedade. Será que a sociedade ainda enxerga aquele aposentado como aquele velhinho, idoso, que não tem mais o que contribuir com a sociedade? O senhor responde essa pergunta no próximo bloco. Nós voltamos em 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a saúde dos aposentados com o professor e fisioterapeuta do Departamento de Assistência ao Servidor da UFRN, Geraldo Pimentel, e temos também a participação do coordenador dos aposentados e pensionistas do Sinteste RN, João Maria dos Santos. Professor, deixei uma pergunta no bloco anterior sobre essa questão da visão que a sociedade tem ainda com os aposentados. Que é aquela pessoa que se aposentou, talvez para o jovem ou para alguém, não, já é velhinho, já deu o que tinha que dar, tem que botar no estaleiro.
a sociedade ainda contribui para exatamente o que o senhor falou também, sobre a questão que o idoso hoje tem como desenvolver atividades diferentes e capazes? Realmente a sociedade fica ainda nessa pressão. A pessoa da terceira idade ainda existe e vai demorar algum tempo. Inclusive a colocação de João, a gente conversando aqui anteriormente, colocou que se preocupou, e depois ele vai falar de novo sobre isso, ele se preocupou com pessoas que estão politicamente preparadas para desenvolver esse trabalho, e não vê isso, né? Acha que futuramente ainda não vai acontecer alguma coisa, alguma política para o idoso. O que a gente tem de política para o idoso é o quê? É a passagem grátis, é o estacionamento grátis, né? É uma fila em que você, hoje, muita gente até engana, né? Para poder participar dessa fila. Quer dizer, a sociedade não é preparada para isso. E a agressão ao idoso. Isso é um fator muito importante que ocorre demais. A agressividade ao idoso. Não há paciência, não há tolerância com o idoso. É preciso e é necessário que haja. Mas eu não vejo hoje ainda a sociedade preparada para isso, não. Pode ser, como eu disse, mais tarde, quando a gente tiver, quando estourar o contingente de idosos que precisam trabalhar e estão bem para isso, experiência, né? Pode ser que melhore. Mas hoje eu não vejo ainda Até porque, professor, esse desenvolvimento. A pirâmide etária está mudando, né? Tá Antigamente mudando. a base era maior, Opa. nascimento, e vai encurtando. E com o desenvolvimento da saúde, da sociedade, está começando a largar mais Exatamente. em cima. E as pessoas começando a ter poucos filhos, então vai ficar mais larga em cima e diminui embaixo. Então, será que só quando chegar a esse contingente de populacional que o governo ou a sociedade vai ter noção da importância do idoso? Mas é isso, Alexandre. Nós temos esse mau hábito de deixar desmoronar, deixar cair, né? Deixar acontecer o pior, para a gente aí sim começar a pensar. Então, não tem como. Ou a gente realmente começa a se preparar, planejar, o que o João já colocou, que não há o menor interesse nisso, que é o pior, para esse momento futuro. Então, quando chegar lá, vai estourar. Não tem jeito. O idoso vai se achar capaz. A minha época, uma pessoa de 50 anos já estava parando mesmo, querendo parar mesmo, né? Hoje não. Hoje ele está se desenvolvendo. Querendo parar e produzir, sendo né? que a situação financeira é menor, por incrível que pareça, do que antes, né? Antes você se aposentava. Era confortável. Mas hoje não, hoje ele ainda quer passear, ele quer curtir essa aposentadoria, ele quer viver isso, mas ele não tem como. Então a política é importante. Nós trabalhamos com assistentes sociais e psicólogos e elas lutam demais para isso, né? E a gente não vê resultado. É muito difícil, muito difícil. João, você acha que o governo federal vem incentivando de uma certa forma algo diferente desse quadro nefasto, ou o senhor acha que está caminhando nesse sentido? A contribuição do governo está sendo direcionada numa condição horrível. Imagine vocês que eu escutei do próprio Sérgio Mendonça, que é secretário de Relações de Trabalho do governo, e ele coloca que nem esse e nem os próximos governos terão políticas positivas para aposentados. Vocês imaginem a gravidade disso diante de um quadro que se apresenta para a sociedade. Atrelado a isso, você vai observar que em função da crise, que isso já ocorria, mas em função da crise isso se agudizou. Toda família que tem um aposentado, as principais despesas daquela família correm por conta do aposentado, porque é um salário certo. É o único salário certo que tem, de fato, naquela família. Então, cruzando essa informação de que não existe políticas positivas para aposentados, com essa condição de que as principais despesas correm por conta do aposentado, o que acontece? O aposentado, que deveria ter como aposentadoria um prêmio por ter trabalhado 30 anos ou 35 anos, ele passa a ter
uma insatisfação ao se aposentar, um dissabor, porque a partir de agora ele vai ter só ônus e não bônus. Digamos que era ele e a esposa, né, dentro de casa, e com a crise volta novamente filhos, e além dos filhos, os netos. Né, e hoje até tem que pensar em voltar a trabalhar, para poder aumentar essa renda. E essa pergunta, professor, como é que faz para que um aposentado nessa situação, se encara nessa situação, ou até talvez na perspectiva de que vá já se aposentar, mas os filhos ainda estão em casa, os netos estão em... Como é que se deve trabalhar isso? Como é que se deve se colocar o aposentado para não cair em depressão, para ver que aquela situação não vai mudar tão cedo? Você falou uma palavra muito importante, depressão, né? Quando a gente chega a esse estágio de estar deprimido, é difícil de você sair se você não tiver ajuda, né? Mas a saída, vamos dizer assim, é o seu desenvolvimento mental, não parar, né? Começar a desenvolver, a gente chama de fitness mental, né? Desenvolver sua mente, desenvolver seu corpo. Até um senhor aposentado, a gente conversando assim particularmente, eu falei para ele, falou, qual é o melhor exercício que a gente pode fazer para a gente poder estar bem, né? Para a gente poder segurar essas ondas. Eu falei assim, olha, hoje em dia se indica muito a musculação para o idoso, porque o músculo tem que estar forte, porque nossas articulações já não serão mais a mesma, né? Nosso joelho, né? Nosso ombrinho. Então, a gente precisa de desenvolver a nossa musculatura para a gente poder estar bem. Aí ele falou assim, pois eu vou fazer mesmo musculação, porque se vier um jovem para cima de mim, eu vou meter o soco nele. Aí você já pensou uma coisa dessa? Quer dizer, ele já tá armado, né? Já quer se armar, porque ele sabe que isso vai acontecer. É uma vergonha. Mas a gente tem que desenvolver a nossa espiritualidade, porque não é somente na nossa terceira idade que vamos ter problemas. Não é? A gente carrega, todos nós temos problemas, todos nós vamos viver sempre com o estresse. Não tem saída. Eu acho que o desenvolvimento também da minha espiritualidade é importante, para que eu possa deparar com as coisas. Eu costumo dizer assim, para você se relacionar bem com outra pessoa, você precisa de primeiro perceber que você é chato também. Sim. Você tem uma chatice dentro de você que fica cobrando do outro. Então, se você começa a perceber a sua chatice, você melhora. E a gente, quando vai ficando mais velho, eu digo isso porque eu fiz 60 anos e eu também estou ficando meio ranzinza, sabe? Eu começo a trabalhar isso e eu encho o saco de todo mundo na minha casa, meus filhos. E eu comecei a perceber que poxa, se eu fico chateado com aquele tapete ali, eu vou lá e ajeito ele, sabe? Eu vou deixar de ser... Eu conto uma história da minha esposa, que ela gosta de escovar os dentes quando ela acorda, assim que ela acorda. Ela escova os dentes e deixa a escova lá. Aí vai lá para baixo e vai fazer nosso café. E eu, chato, acordo já dizendo, olha, escova não é para ficar aqui em cima, escova é para enxugar e guardar. Só que ela vai lá para baixo, faz o café, depois ela sobe, toma o banho dela para ir trabalhar. Aí ela escova os dentes de novo. Então ela deixa lá. Sendo que, o que eu passei a perceber? Que eu estava sendo chato. Poxa vida, todo dia, eu percebi que ela está lá embaixo, fazendo um café da manhã maravilhoso, né? E eu reclamando. Aí o que eu passei a fazer? Passei a pegar a escova dela, enxugar. E guardar. E guardar, porque era preocupação minha, Então, perceba bem, eu consegui transferir esse meu sentimento de injúria para um sentimento de prazer. Então, a gente tem que perceber isso, a gente tem que começar a viver mais. O idoso tem que ouvir mais o jovem, porque a gente não tem mais a paciência de ouvir o jovem, porque a gente se acha com uma sabedoria melhor, né? Mas o jovem tem muita coisa para contar e é aí que você se aproxima do jovem, é aí que você passa a viver melhor com eles. Professor, nós vamos para o nosso segundo intervalo, passa rapidinho no nosso bate-papo, e nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a saúde dos aposentados com o professor e fisioterapeuta do Departamento de Assistência ao Servidor da UFRN, Geraldo Pimentel, e temos também a participação do coordenador dos aposentados e pensionistas do Sinteste-RN, João Maria dos Santos. Professor, o senhor colocou no bloco anterior sobre essa questão da escuta, da importância do idoso estar inserido até dentro da própria família. E se a família
não escutar esse idoso, talvez o isole. É importante essa interação, saber que aquele que é mais velho também tem experiência de ouvir e de falar. Você vê que hoje o direcionamento da família para o idoso é ele participar de eventos para a terceira idade, né? Isso é muito bom, porque você, é claro, é aquela coisa de compartilhar, né, João? A gente precisa de compartilhar os nossos sentimentos. Por isso que uma terapia em grupo também é muito legal, isso tudo é bom. Mas a gente não pode esquecer de que a nossa família ele está inserido dentro da família. Ele está inserido dentro da família, né? Então isso é muito ruim para o idoso, ele precisa de participar. E aí eu chamo a questão de, na vida, o ser humano ele é movido por duas coisas na vida, pelo medo e pelo interesse. Quando você tem medo, você até contou o caso de um agente aqui particularmente, de um aposentado que se disse que estava morto para poder juntar os filhos todos, toda a família. Ele teve um interesse muito forte. Então, quando ele tem interesse, essa família teve interesse de vir, porque ele estava morto. Tinha que ir correndo para lá. Então, quando a gente quer verdadeiramente, quando a gente deseja, a gente faz. Não tem jeito, porque você pode dizer, não existe falta de tempo, existe falta de interesse. E o medo também, nossa senhora, você pula um muro de 3 metros. Então, eu acho que tudo é questão do interesse. A família também é importante nisso aí, tem que ter um interesse de dar satisfação. O jovem tem que chegar, tem que abraçar, tem que pedir a bênção, tem que, dar um beijo, né? Hoje dificilmente a gente vê essa aproximação, né? Eu, por exemplo, eu faço questão de todos os dias de sair de casa, de quando meus filhos saem, de beijá-los, de abraçá-los, porque a gente não sabe o dia da manhã. Aí quando a gente acha que... Não sabe nem se volta, né? Não sabe nem se volta. Hoje em dia não sabe mesmo, não. Aí quando você sabe que está morto, aí você se desespera, né? Então, eu acho que a gente precisa ter interesse. A sociedade precisa de ter interesse, os governantes precisam de ter o interesse de trabalhar isso. Porque quando a gente quer, a gente faz. Com certeza. Há um aspecto também, professor, que eu acho também de extrema importância, a necessidade até mesmo da exploração da inteligência que é um idoso. Com certeza. O idoso guarda muita experiência, guarda muita vivência e deixar isso simplesmente se perder, eu acho que é um desperdício que o jovem devia fazer, não fazer o desperdício, assimilar essas informações que está com o idoso. É verdade. Na cultura oriental, os idosos lá são referenciados. Isso. Aqui a gente chacoalha. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Então, a gente precisa aprender a absorver aquelas informações que estão com o idoso. Acho que a gente tem que aprender, professor, também, se a gente for olhar o nosso passado, os indígenas e as grandes tribos na África, quem é que dá a última palavra? Né? Quem é que é consultado para se decidir se vai para tal canto ou tal, se permanece? São os mais velhos, né? Então, acho que a nossa cultura oriental, né, que você bem falou na questão ocidental, a cultura oriental precisa aprender. Agora, como é que se faz isso, professor? Como é que se aprende a respeitar? Porque isso vem talvez de berço também, né? Como o senhor bem falou, eu beijo meus filhos, eu abraço meus filhos, e isso eles vão assimilando, que vão fazer isso com seus netos e depois assim. E aí, será que a gente vive numa cultura do fast food, da coisa rápida, e não tem mais tempo para isso? Esse não tem mais tempo para isso é que é a falta de interesse, né? Eu tenho que fazer exercício. Mas eu não tenho tempo. Não, você não tem interesse. Se você tiver o interesse, você vai fazer. E só depois que acontece uma doença que o cara faz, né? Só depois que acontece a doença que o cara faz. Então, assim também é a família. Eu acho que tudo é berço, é como você colocou, tudo é educação. Eu tenho certeza que meus filhos, quando eu tiver mais velhinho, eles não vão me abandonar, porque a minha aproximação afetiva com eles é muito grande. E eu os ouço muito. Eu deixo eles falarem, porque eu nunca cheguei a dizer assim, você é jovem, você não entende, você não tem experiência. Eu sempre falo para eles, eu falo, olha, você vai acabar um dia entendendo o que eu vou te dizer, né? Hoje eu valorizo demais meu pai, que se foi,
E que poxa, eu não dava, o cara me dava tantos livros, eu me tornei um professor, né? Mas ele me dava livros e na época eu não ligava muito para aquilo, eu achava que era... Ele falava da crítica, olha, quando alguém lhe criticar, ele sempre falou isso para mim, absorva isso, aprenda isso. Então eu acho que a gente ouvir um idoso também é importante, a gente tem que abrir essa porta. Mas para a gente fazer isso é preciso educação de casa. Essa educação é que é importante, a gente não vê mais isso. Hoje está todo mundo relaxado, né, com relação a isso, cada um pensa em si mesmo e que se dane ainda mais o idoso. Não sentamos mais à mesa para comer juntos. Não sentamos mais. Isso é fundamental. É Cada muito um importante. tem a sua televisão no seu quarto? Cada um tem. Cada um tem seu computador, seu laptop, o celular. Agora veio para num jantar, todos conversando via celular. Deus, Né? isso é. Eu me lembro do meu avô, ele não deixava ninguém levantar da mesa enquanto todos não terminassem. Aquilo ali, ele provocava o quê? Uma conversa, você se entender, e se entendia mesmo, todo mundo se dava bem. Mas hoje não tem mais essa, é muito difícil. Então é preciso que a gente em casa tenha esse hábito. Por mais que o jovem não aceite, você diga, olha, vamos ficar pelo menos 10 minutinhos aqui juntos? Será que 10 minutos na sua vida para a gente conversar, para a gente se abraçar, para a gente assistir alguma coisa juntos? Será que isso vai tirar alguma coisa da sua vida? Não vai. Então, a gente precisa. Eu acho que a afetividade, a aproximação, o ouvir o outro, né? A chatice que eu tenho que tirar isso de mim para eu poder entender e ter interesse de estar junto. Professor, nós estamos terminando o nosso programa. Digamos assim, em 30 segundos, uma dica para aquele que vai se aposentar nesse ano, até um ano de crise, né? O que é que pode fazer? O que é que ele pode se resolver para tentar buscar algo melhor? Bom, para brincar, para levar o negócio mais na brincadeira, eu falei no início que eu gosto de plantar, né? Rapaz, planta, vai plantar, vai mexer numa terrinha, pelo menos para ter essa ligação com vamos dizer assim, o elemento terra, né? A gente precisa. Mas eu acho que o importante para a gente superar isso tudo é aquilo que eu falei. Primeiro, você tem interesse de melhorar a sua condição mental e sua condição física. Porque se você não fizer isso, você vai ficar cada vez mais para o lado. Isso está aí na estatística, cada vez mais. Então, se o idoso, se você está chegando à terceira idade, não precisa nem ser da terceira idade, se você está chegando, você tem que ter esse interesse de melhorar a sua condição física e mental, para você poder, aí sim, tá mais arejado, né? Tá mais preparado para você poder enfrentar essas dificuldades e ouvir o jovem, porque aí você chama ele para você. Geraldo Pimentel, que é professor e fisioterapeuta do Departamento de Assistência ao Servidor da UFRN, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo. Foi um prazer. João Maria dos Santos, que é coordenador dos aposentados e pensionistas do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu é que agradeço. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.